tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Maciel e essa é a nossa aula do Instituto FASTEF, a aula de número 1 sobre as epístolas paulinas. Nós estamos ao vivo, juntamente com a nossa turma do Instituto FASTEF em Queimados. Comigo está aqui o Jean, a Jaqueline, o Maicon, também a Suelen, o Paulo Malta e vários alunos que fazem essa disciplina nesse mês. Essa aula vai ficar gravada no nosso portal e o assunto de hoje são as epístolas paulinas. Paulo, o maior apóstolo da igreja, ele no total escreveu 13 cartas, com exceção de Hebreus, que a tradição católica atribui a ele, mas nós, como protestantes, sabemos que é um autor desconhecido. Então, se fosse Hebreus, seriam 14 cartas. Como nós colocamos Hebreus como autor desconhecido, são no total 13 cartas que nós vamos, durante todo esse mês, estudarmos. A cada aula nós vamos fazer um apanhado aí de 2 ou 3 epístolas, elencando, trazendo o melhor que podemos elencar nas epístolas paulinas. Tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para a gente junto caminhar nessa disciplina. E eu tenho certeza que você vai crescer juntamente conosco. Eu fiz aqui uma linha do tempo, porque a Bíblia ela não está em ordem cronológica. Os livros não estão organizados dos mais antigos para os mais novos. Os livros estão organizados por assuntos. E as cartas de Paulo, da mesma maneira, que elas estão organizadas no cânon sagrado, elas, por exemplo, Romanos é a primeira carta que nós vamos estudar hoje, mas não quer dizer que foi a primeira carta que Paulo escreveu. Então eu fiz aqui, cronologicamente, para você ter uma noção, a linha do tempo. A linha do tempo para que todo mundo possa entender. Deixa eu só ativar o mudo aqui. Ativei o mudo. Agora ficou melhor. Para que todo mundo possa entender o período que essas cartas e aonde Paulo ele estava. Na sua primeira viagem missionária, que nós estudamos no livro de Atos dos Apóstolos, e quem não teve essa disciplina ainda terá, o apóstolo Paulo ele não escreve nenhuma epístola, ele não escreve nenhuma carta. Então, a primeira viagem missionária, ele se dedica integralmente a pregar para povos que ainda não tinham sido alcançados. A primazia de Paulo não foi escrever nenhuma carta na sua primeira viagem missionária. Já na sua segunda viagem missionária, aquela que ele faz com Silas e não mais com Barnabé, porque a primeira viagem missionária foi com Barnabé, a segunda viagem foi com Silas. Ele escreve 3 cartas. Gálatas, quando estava em Antioquia, no outono de 49, talvez essa seja a carta mais antiga do Novo Testamento. Inclusive, os teólogos atribuem a carta aos Gálatas como o livro mais antigo do Antigo Testamento. Mais antigo que os evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João, que nós terminamos de estudar aí no mês passado. Então, muito importante essa data de 49 da escrita da carta aos Gálatas. Nós temos também uma segunda carta que ele escreve em Corinto, que é 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses, ele já escreve 2 anos depois, aproximadamente, no verão de 51. E a terceira carta dessa segunda viagem missionária é a carta de 2
aos Tessalonicenses. Ele também estava em Corinto, ele já tinha passado na cidade de Tessalônica na primeira viagem, e aqui ele se reporta a eles com 2 cartas, todas as duas em 51, no verão, e Paulo estava na cidade de Corinto. Nós temos ainda, dentro desse gráfico aqui, de linha do tempo, a terceira viagem e última de Paulo, quando ele escreve também mais 3 cartas. Ele não era apenas um turista, ele não era apenas um missionário, ele também era um escritor. Ele queria ganhar o maior número de almas, o maior número de pessoas para o Senhor Jesus. E na terceira viagem, ele escreve a carta aos Coríntios, a primeira carta. Ele estava já na cidade de Éfeso e ele escreve na primavera de 56 depois de Cristo, já na nossa era. Segundo aos Coríntios, ele escreve meses depois, já na Macedônia, no outono de 56. Eu vou mandar para vocês todos esses slides. Geralmente eu envio, os slides no grupo de alunos e também envio a videoaula gravada, a videoaula editada. Então vocês não terão problemas para guardar essas informações, porque eu vou enviar para vocês a posteriori esses slides. E a terceira carta da terceira viagem missionária é a carta que nós vamos estudar hoje, Romanos. Romanos ele escreve em Corinto no inverno de 57. Então, um ano depois que ele escreve segunda aos Coríntios, ele vai escrever Romanos, que é a primeira carta, que nós temos no nosso cânon bíblico, mas que não é a primeira carta escrita por Paulo. A primeira carta foi em 49, foi Gálatas. Já Romanos ele escreve em 57. E hoje nós vamos falar com bastante detalhes nessa nossa aula da carta aos Romanos. Depois dessas 3 viagens, Paulo começa a enfrentar uma ferrenha perseguição. A igreja naquela época, ela estava sendo muito perseguida, principalmente os homens de Deus, principalmente os homens que pregavam a fé. E Paulo acabou sendo preso pelo sistema romano, pelo Império Romano. Na sua primeira prisão, ele aproveita ali o cárcere para remir o tempo. E ele começa a escrever mais 4 cartas. Nós temos as cartas que são consideradas cartas da prisão, que é a carta aos Efésios. Ali ele já está preso em Roma, no outono do ano de número 60. Logo depois, em 61, ainda preso em Roma, ele escreve a carta aos Colossenses. Logo depois, no outono, logo em seguida, são cartas co-irmãs. Ele escreve Filemon, ainda preso, no outono de 61 em Roma. E por último, um ano depois, ele escreve Filipenses na primavera de 62. Então essas são as cartas da prisão. Através desse gráfico que eu fiz para vocês, eu acho que dá para entender bem, a lógica aqui e a cronologia em si dessas cartas e dessas viagens missionárias. Eu coloquei a mão na câmera para focar, Eu vi que estava desfocado e geralmente quando desfoca, é só a gente colocar a mão que ele vai focar a mão e depois foca o segundo plano. Agora focou, agora ficou melhor. Então eu fiz esse gráfico para vocês entenderem. Na primeira viagem, nenhuma carta. Na segunda viagem, 3 cartas. Na terceira viagem, mais 3 cartas. E na primeira
na primeira prisão, porque depois teve outra, né? Mais 4 cartas. Até aqui, nós somamos 10 cartas, mas ainda faltam 3. Lembra no início da aula que eu falei que as epístolas paulinas, elas somam aí 13? Existem ainda mais 3, que são cartas quando ele foi solto, as cartas da soltura, né? A carta de 1 Timóteo, ele estava já na Macedônia, no outono de 62, e também a carta a Tito. Ele já estava ali na Ásia Menor, 4 anos depois, no verão de 66. E a sua última carta, antes da sua morte, para quem não sabe, Paulo ele foi decapitado. Ele foi um mártir da igreja cristã, né? Um perseguidor, enquanto era Saulo, mas depois ele se tornou um mártir da igreja cristã. A última carta foi na sua prisão que resultou a sua morte em Roma. Ele escreve ao seu amigo, jovem pastor Timóteo, já no outono de 67. Então aí nós já temos uma ideia geral das epístolas paulinas na sua ordem cronológica. É de suma importância você entender que hoje você escreve um e-mail, escreve uma mensagem no WhatsApp, e isso é quase que uma mensagem instantânea, né? Um telegrama, você escreve e em poucos dias, poucas horas, alguém recebe. Um Sedex. Mas naquela época não. Naquela época não havia essa velocidade de informação que temos hoje com todo o aparato que temos até da internet. Então, as epístolas elas iam sendo escritas, iam sendo publicadas, e o apóstolo Paulo, ele sabia remir ali o tempo. Hoje nós vamos falar da epístola aos Romanos, que eu dei como subtítulo aqui, o cerne do Evangelho. Professor Eduardo, por que o cerne do Evangelho? Porque toda a teologia sistemática no tocante à salvação, e vocês terão uma disciplina chamada soteriologia, ainda no nosso curso de teologia, que vai falar só sobre salvação. Quando chegarmos em soteriologia, você vai entender muito mais o que Paulo escreveu em Romanos. O cerne do Evangelho, como colocamos aqui a carta aos Romanos, é porque ali está tudo o que um cristão precisa saber no tocante à salvação. Se você me perguntar o que eu preciso fazer para ser salvo, eu vou te responder, é só ler a carta aos Romanos. Se você ler a carta aos Romanos e praticar o que está escrito ali, você será salvo. Então, Romanos é o cerne, né, do Evangelho. Falando um pouquinho sobre autoria e data, é identificado no início da carta Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Está lá no capítulo 1, também no versículo 1. A escrita de Romanos é entre 57 e 58 depois de Cristo. Então, se na prova eu perguntar qual foi a data que o livro de Romanos, a carta, melhor dizendo, aos Romanos foi escrita, você vai responder naturalmente. A carta aos Romanos foi escrita entre 57 e 58, porque tudo na Bíblia são datas aproximadas. E o autor? O autor é Paulo. O propósito da carta aos Romanos
é discorrer sobre o plano da salvação, sendo a justiça de Deus o tema predominante. O que vai predominar na epístola aos Romanos, turma, é justamente o enredo da salvação. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não há salvação em outro nome. Não há debaixo do céu outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Romanos, ele vai bater muito nessa tecla, que a salvação ela não é por obras. A salvação é pela fé. A salvação é pela graça. A graça que é o favor imerecido. A graça que é aquilo que Deus nos deu de graça, né? A graça foi algo que Deus nos concedeu de graça, mas obviamente custou o sangue do nosso Salvador. O histórico da carta aos Romanos é justamente esse período em que Paulo é preso, levado para Roma para cumprir uma espécie de prisão domiciliar. Se fosse hoje, ele estaria até de tornozeleira eletrônica. Nós temos essa narrativa no livro de Atos, dos capítulos 21 ao capítulo 28. Se você ler Atos do 21 ao 28, você vai se posicionar no período em que Paulo está escrevendo Romanos. Roma, na Itália, era a capital do Império Romano. Era uma cidade muito próspera, com cerca de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de habitantes. Era uma cidade portuária, era uma cidade que era uma rota. Via muita coisa acontecendo em Roma. E Paulo aproveita a ocasião para escrever, né, a epístola aos Romanos, sempre balizando a fé, sempre falando sobre a graça, sempre falando sobre aquilo que o Senhor nos deu de graça. Ele mesmo, Paulo, dizia: de graça recebestes, de graça dai. Esse era o enredo do apóstolo Paulo. Vamos falar sobre alguns temas essenciais no livro de Romanos, na carta aos Romanos. Existem alguns temas essenciais que eu e você precisamos discorrer nessa noite, estudar nesta noite. O primeiro tema essencial é a pecaminosidade do ser humano. Assim, professor, a pecaminosidade do ser humano. Romanos começa com uma poderosa exposição da corrupção humana. As pessoas, elas precisam ter consciência, primeiro, da existência de Deus. Segundo, que somos pecadores. Somos todos Adão. Viemos do pó e para o pó voltaremos. Deus, ele tem os seus princípios. Deus, ele tem as suas exigências. Como diz Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15, fala de princípios que Deus, ele não negocia. Agora, dentro da pecaminosidade do ser humano, o ser humano muitas vezes escolhe seguir os seus próprios caminhos. Cada um diz: ah, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim não. Nem meu pai mandava em mim, nem minha mãe mandava em mim. E aí ele não se deixa
moldar-se, trabalhar, ser trabalhado, na verdade, pela palavra. A raça humana, ela vai de mal a pior, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que haverá um dia do julgamento. Então, esse tema sobre a pecaminosidade humana, ele é um tema atual. Porque se nós olharmos para o passado e olharmos para hoje, as coisas só pioram por causa do efeito do pecado. O segundo tema que eu quero elencar com vocês aqui de forma essencial é a submissão à fé. A Epístola de Romanos, ela vai dizer que nós devemos nos submeter à graça. Ela vai dizer que nós devemos nos apropriar da graça por meio da fé. Ela vai falar que se nós tentarmos humanamente guardar a lei de Moisés, nós iremos fracassar. Porque não há outro meio de receber salvação a não ser pela graça de Deus. Ele nos amou primeiro. E até mesmo Abraão, o fundador da nação judaica, ele foi justificado pela fé. Está lá em Romanos capítulo 4. O capítulo todo de Romanos 4 vai explanar a justificação pela fé do pai Abraão. Então não é por obras, não é por caridade, não é por filantropia. Existem pessoas nessa época do ano eleitoral, né, que começam a fazer filantropia e começam a ajudar as pessoas e começam a dizer, olha, eu tenho que ganhar a eleição para eu ajudar mais vocês. E aí as pessoas confiam, entregam o seu voto e esse candidato, se ganhar, muitas vezes ele some e ele só aparece 4 anos depois. É uma realidade. Gente, filantropia, caridade, muitas vezes isso não requer amor. Isso tem até um interesse por trás. Quando nós falamos sobre a submissão à fé, nós estamos dizendo que nós precisamos, ao longo do tempo, entender que somos discípulos, fazer um sacrifício pessoal e termos propósitos com Deus. Vivermos o verdadeiro evangelho com uma conduta generosa, mostrando que você é um cristão, uma conduta amorosa, até para quem não merece, até para os não cristãos, porque gostar de quem gosta da gente é fácil. Fazer o bem para quem nos faz o bem é mole. Agora, amar os inimigos, orar por quem nos persegue, caminhar 1 milha, 2 milhas, aí é um desafio que nós precisamos entender. E tudo isso é pela graça. Tudo o que fazemos é pela graça de Deus. Não é de nós mesmos. Vem pela graça. É através da graça do Senhor. Mais um tema essencial aqui em Romanos, porque hoje na nossa aula, ao vivo pelo Zoom, nós estamos ao vivo. São 19h58, 2 para as 8, aula ao vivo. Nós vamos falar sobre a posição de Israel. Paulo, no capítulo 1, no versículo 5 de Romanos, ele fala que ele se tornou apóstolo dos gentios. Quem é o gentil? O gentil é todo aquele que não é judeu. Todo aquele que não é judeu é gentil. Nós somos gentis, porque nós não somos judeus.
Nós não fomos circuncidados ao 8º dia. Então, toda geração que não é judaica é gentílica. E Paulo vai falar que o cristianismo agora, que não é uma seita do judaísmo, mas é um ramo que cresceu a partir dele, vai dizer que a nova igreja gentílica cristã está aberta para todos. Para homens, para mulheres, para brancos, para negros, para grego, para romano. A igreja agora estava igualmente aberta para todas as raças e todas as culturas. A igreja estava aberta para todas as culturas, para todas as raças. A posição de Israel já não é mais uma posição privilegiada, porque hoje nós somos o Israel de Deus. Todos nós hoje temos direito a essa graça. Vamos falar ainda em Romanos, que é a primeira carta que nós estamos estudando na nossa aula inaugural do módulo, mas ainda vai dar tempo de estudarmos uma segunda carta de Paulo hoje. Ainda em Romanos, vamos falar da relevância da carta aos Romanos para os dias atuais. O que Romanos ele vai falar conosco dentro dos dias atuais, tão trabalhosos que nós estamos vivendo? Em primeiro lugar, Romanos traz para a gente hoje uma influência poderosa. Essa influência é exercida na história da igreja. E por esse motivo, Romanos deveria ser estudado por cada um de vocês, estudantes de teologia, de forma expositiva. Você pode comprar um manual bíblico, você pode comprar um comentário do livro de Romanos, que você vai aprender muito mais nessa carta que é o cerne do Evangelho. Quem é influenciado por Romanos? Primeiro, Agostinho de Hipona, no século V, lá na patrística. Agostinho de Hipona, ele é influenciado por Romanos. Segundo, Martinho Lutero, o pai da Reforma, em 1517, século XVI. Ele entra em crise, ele entra em choque quando ele vai fazer o doutorado dele e ele lê Romanos e ele descobre que a Igreja Apostólica Romana tinha se distanciado muito daquilo que a Bíblia Sagrada em Romanos fala. Quem foi influenciado em Romanos? John Wesley, maior avivalista de todos os tempos no século XVIII. Quem foi influência poderosa através de Romanos? Calbart, no século XX, já é um teólogo contemporâneo. Quando vocês forem fazer o bacharel, vocês vão estudar teologia contemporânea, e aí vocês vão estudar Calbart no século XX. Todos eles leram Romanos, e todos eles receberam essa influência poderosa. E isso é um assunto que a gente não pode deixar de falar nesta aula de epístolas paulinas. Temos mais um tema para os dias atuais: o ensinamento profundo de Romanos. Romanos é como se fosse uma teologia sistemática. Vai expor a doutrina da salvação. Como vai expor a doutrina da salvação? De forma minuciosa, turma. De forma cuidadosa, turma. Explicando ponto a ponto sobre a relação da morte de Cristo, a morte vicária, sobre a lei judaica, sobre a graça. Inclusive, Paulo vai dizer em Romanos, porque o fim da lei é Cristo.
para a justiça de todo o que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. Então, a partir de Romanos, Paulo ilumina, elucida que a lei acabou e que agora nós estamos debaixo da graça. E ainda em Romanos, o nosso último assunto aqui sobre a epístola para os dias atuais é o discipulado na prática. Provavelmente o mês que vem vocês terão a disciplina de discipulado. Uma disciplina muito boa. Ela seria até esse mês, mas eu resolvi trocar, né? Mas provavelmente o mês que vem ela vai entrar na grade de vocês, discipulado. E o discipulado na prática, ele está em Romanos. A partir do capítulo 12, você vai ver passagens penetrantes sobre a conduta pessoal e comunitária e os nossos desafios cristãos. Porque o cristão, ele vive um desafio eterno de discipular. Jesus disse: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa visão de discipulado na prática, nós precisamos nos ater firmemente ao padrão de Deus e não ao do mundo. Em Romanos 12:12 ele diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Dentro desse discipulado na prática, eu e você precisamos ser humildes. Não procurar uma espiritualidade aparente. Sabia que tem muita gente que vive de aparência? Sabia que tem muita gente que coloca uma capa de religiosidade e ele quer parecer muito pentecostal, muito crente, quando na verdade muitas vezes ele usa de uma máscara? Romanos ele trata de uma espiritualidade não aparente. No capítulo 12, dos versículos 3 a 8, eu não estou fazendo todas as leituras aqui na Bíblia para a gente poder ganhar tempo, mas eu queria que você anotasse essas referências e depois conferisse lá. Romanos 12, de 3 a 8. Não viver uma falsa aparência. Dentro desse discipulado na prática, nós precisamos amar uns aos outros com um amor sacrificial, o amor do tipo de Deus. Expressar esse amor ajudando as pessoas. No capítulo 12 ainda, do 9 ao 13, vai falar sobre essa expressão de amor. Agir de maneira amorosa, até para com aqueles que não fazem parte da nossa fé. Ah, mas ele não é cristão, ele não é crente. Aí mesmo que você tem que demonstrar o amor. Aí mesmo que você deveria demonstrar frutos do Espírito para ganhar essa pessoa para Deus. Ele fala no capítulo 12, no versículo 14, seguir a paz com todos, se possível, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é viver uma vida de amor. Esse discipulado na prática é ser um bom cristão, é obedecer às leis, é pagar os impostos. Romanos capítulo 13, do 1 ao 7, fala sobre pagarmos os nossos impostos. Ah, mas tem muito imposto no Brasil, tem muita taxa. Precisamos nos submeter à lei dos homens. Da mesma maneira que nos submetemos à lei de Deus, nós precisamos nos submeter à lei dos homens. Ser consciente e não voltar às velhas práticas.
não voltar ao velho caminho. Capítulo 13, do 8 ao 14. Tudo se fez novo, meu irmão. Vamos andar agora em novidade de vida. E ainda nesse discipulado na prática, ser gentil, ter consideração. Nós não podemos maltratar, nem ser autoritário uns com os outros. Aí ele vai trabalhar isso no capítulo 14, no capítulo 15 até o versículo 13. Você pode ler sobre o autoritarismo, sobre a falta de humildade, sobre ter consideração, sobre amar as pessoas como Cristo amou. Então esse foi o recorte da primeira carta de Paulo, o nosso primeiro estudo aí sobre Romanos. Alguma dúvida, turma, até aqui? Para nós passarmos para a segunda carta de hoje? Alguém tem alguma dúvida? Eu não lembro de ter tocado nesse tema, não. Mas o livre-arbítrio é diferente sobre a eleição. Aqueles que acreditam na eleição acreditam que existem pessoas que já são predestinadas. Esse também é um tema que a gente pode trabalhar nas próximas cartas. Livre-arbítrio e eleição. Já o livre-arbítrio, que uma boa parte dos cristãos acreditam, a pessoa ser responsável pelos seus atos. Então nós somos responsáveis por aquilo que falamos, por aquilo que pensamos, pelos nossos olhares, pelos nossos pensamentos e também pelas nossas decisões. O ser humano ele tem uma tendência de não querer se autorresponsabilizar. A autorresponsabilidade é de suma importância para todo cristão. Tá bom, Sueli? Eu acho que é isso. Não me lembro de ter falado mais de livre-arbítrio, mas a gente comenta no decorrer das aulas. Tudo bem, Sueli? Então vamos lá. Epístola de 1 aos Coríntios. Eu coloquei como subtítulo aqui: Conselho a uma igreja dividida. Ó que coisa triste. A igreja de Corinto era uma igreja dividida. Uns diziam lá, eu sou de Apolo. Outros diziam lá, eu sou de Paulo. E aí Paulo vem ensinando, né? Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós não somos nem de Apolo, nem de Paulo. Nós somos do Senhor Jesus. Nós somos uma única igreja. A igreja de Corinto, ela estava dividida. Vamos falar sobre a autoria e a data. Paulo identifica-se como autor da carta no capítulo 1, no versículo 1, no capítulo 16, no versículo 21, que foi escrita por volta do ano de 55. Tá lá naquele gráfico que eu coloquei no início da aula e vou mandar para vocês nos slides. Quando o apóstolo ainda estava em Efésios, nós temos a inscrição, né, do lugar onde ele estava, citado no capítulo 16, no versículo de 5 a 8. Paulo vai falar que foi ele quem escreveu Coríntios e que ele estava em Efésios. O propósito dessa carta é tratar dos problemas verificados no cotidiano de uma igreja local. Existem pessoas que acham que igreja é o céu e que igreja não tem problema. Leso engano, amigão. Leso engano, irmãozão. Toda igreja tem problema.
porque a obra de Deus é feita por homens, e homens são imperfeitos. Só existe um perfeito, o Senhor Jesus, mas ninguém. Sendo a obra de Deus feita por homens, existem falhas, existe divisão, existe dissensão, existe fofoca, existe mexerico, existe tudo isso aí. Tem até um caso clássico que eu contei para os alunos segunda e terça-feira. Eu, quando pastoreava, era pastor local, eu fiz uma série de mensagens sobre alguns tipos de pecado. E teve um determinado domingo que eu falei sobre o pecado da fofoca. O que é fofoca? É a gente emprestar a nossa boca para falar da vida dos outros, da vida alheia. Quando eu terminei de pregar, me despedi, terminei o culto, as pessoas estavam se despedindo, indo embora. Aí eu fui lá na cantina da igreja. Quando eu chego na cantina da igreja para fazer um lanche, quem é que estava lá? Duas velhinhas fazendo fofoca. Parece que elas não ouviram nada do que foi pregado. Mas foi no mesmo domingo, não foi 2 domingos depois. Foi no mesmo domingo. Elas não entenderam. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. O propósito da igreja de Corinto era verificar esses problemas cotidianos que em todas as igrejas haverão. Ah, eu vou sair da igreja que eu tô e eu vou para outra melhor. Aí quando você chegar lá, aquela outra que você julgava ser melhor já não vai ser mais tão boa. Você foi para lá. Que é isso, professor? É a realidade. Nós não somos bons. Bom é Deus. Trocar de igreja, muitas vezes, pode ser trocar de problema. Ah, mas a minha igreja está com muitos problemas. Então ore e, antes de tudo, peça direção ao Espírito Santo. O histórico dessa carta é que Corinto era uma cidade portuária situada ao sul da Grécia. A cidade era conhecida pela moralidade permissiva, pela prostituição associada até a cultos religiosos. Existiam as prostitutas que faziam isso como ritual. As prostitutas que sacrificavam aos deuses o seu próprio corpo. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade muito grande, mas uma cidade com uma moralidade permissiva. Pode tudo. Deus perdoa. Era uma cidade assim. Eles esqueciam que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Paulo, ele fundou a igreja de Corinto por volta de 51, 52 depois de Cristo. Aí tá 51, mas corrijam, 51, 52. E ele ficou na cidade de Corinto cerca de 2 anos. Gente, foi um período grande. Ele não ficou 3 meses. Ele não ficou 6 meses. Ele ficou 2 anos na cidade de Corinto. Está narrado em Atos 18, 11 e 18. Esse fato torna o comportamento dos cristãos ainda mais surpreendente. Eles tiveram um longo período de bons ensinamentos. Mas é o que eu falei. Se o Espírito Santo ele não convencer do pecado, da justiça e do juízo, pode ser o melhor pregador, pode ser o apóstolo Paulo, que as pessoas vão continuar cometendo os mesmos erros. Você vê que Paulo, ele
se despende ali 2 anos da sua vida, porque era uma igreja complicadinha, era uma igreja complexa, e Paulo ele está ali investindo 2 anos para que eles pudessem mudar de atitude, para que eles pudessem mudar o seu temperamento, para que eles pudessem viver o verdadeiro evangelho. Existem alguns temas que eu queria falar, essenciais, na carta aos Coríntios. Essa fotografia aí dessa lancha é em Corinto, tá? Que hoje é a atual Grécia. É uma parte da Grécia. Esse canal aí é um dos canais atuais lá em Corinto. Primeiro tema essencial é a unidade da igreja. A igreja de Corinto, ela tinha facções, cada um seguindo o seu líder. Ah, eu sou do Apolo. Ah, eu sou do Paulo. Paulo ele fala que os cristãos eles não devem estar divididos. No capítulo 1 de 1 aos Coríntios, do versículo 10 ao versículo 13, ele diz que os líderes deveriam estar unidos. Ele fala que cada cristão deveria contribuir para o desenvolvimento da igreja. A igreja só vai crescer, a igreja só vai desenvolver quando nós estivermos no mesmo propósito. Eu brinco sempre com a nossa membresia, dizendo que a gente não tem que ser batata, tem que ser purê de batata. Purê de batata não dá para separar uma e outra batata. Então é isso. Existem diversidades de talentos, existem diversidades de dons espirituais, mas o que Paulo traz em Corinto para eles é a nossa interdependência dentro do corpo. Você tem um talento que eu não tenho. Eu tenho um talento que você não tem. A Suelen tem um dom que a Jaqueline não tem. O Maicon tem um dom que o Jean não tem. E nós, como igreja, vamos nos completando. A igreja ela é interdependente por isso. E nós deveríamos olhar para esses dons, olhar para esses talentos como forma de nos fortalecermos. Essa unidade ela não pode estar enfraquecida. Essa unidade ela precisa estar fortalecida. Então esse tema, a unidade da igreja, ele é de grande importância, porque é um tema atual, tá, turma? Hoje a gente vê uma igreja muitas vezes dividida, homens e mulheres amantes de si mesmos, que não querem a contribuição de ninguém, que não querem ser discipulados por ninguém. O segundo tema é sobre a moralidade pessoal. A cidade de Corinto era notória por uma cultura permissiva, de permissividade sexual. Todos os pecados aí de perversidade sexual que nós poderíamos pontuar aqui, acontecia em Corinto. Era pior do que Sodoma e Gomorra? Era pior do que Sodoma e Gomorra. Deus só não destrói Corinto por causa da graça. Porque se fosse lá na lei, tinha destruído com fogo e enxofre. E ali tinha cristão recém-convertido. Você sabe que o cristão recém-convertido, o novo convertido, ele precisa de uma atenção especial. Ele vem do mundão, cheio de vício, cheio de mania. São pessoas que não vão mudar de hábitos do dia para a noite. É necessário fazer um trabalho aí de acompanhamento. Agora, para desânimo de Paulo, muitas pessoas se mostram querendo mudança. Eles não queriam mudança. Eles queriam continuar na bagunça.
E existem pessoas hoje que até frequentam a nossa igreja, mas que não querem mudança, querem continuar na bagunça, na imoralidade desenfreada. E aí Paulo vai trabalhar todos os tipos de imoralidade no capítulo 5, dos versículos 1 a 13, lá de Romanos. Paulo vai trabalhar toda essa questão, que é uma questão aonde Paulo vai falar sobre a própria questão sexual, o próprio ato sexual que une duas pessoas, corpo e alma. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por essa razão que nós não devemos nos relacionar sexualmente a não ser com o nosso marido, a não ser com a nossa esposa. O sexo fora do casamento é pecado, é errado. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 6 de 1 aos Coríntios, dos versículos 12 ao versículo 20. Ele vai dizer que o sexo tem um lugar certo que é dentro do casamento. É uma bênção dentro de um leito sem mácula. Fora do casamento é uma maldição. Então Paulo vai trabalhar essa temática porque era o que eles estavam vivendo na cidade de Corinto. Ele reconhece que o casamento é a melhor forma para alguém não se abrasar. No capítulo 7 ele vai falar: é melhor vocês casarem do que vocês viverem se abrasando. Então essa temática de moralidade pessoal é uma temática também da carta aos Coríntios. Liberdade e responsabilidade. Olha a linha tênue, né? Ah, mas a gente está na graça, professor Eduardo. Na graça a gente pode tudo. Eu sou livre. Eu posso tudo. Mas e a responsabilidade? Em Corinto, a maior parte da carne que era vendida nos açougues eram de pessoas que faziam rituais. Essa carne era consagrada em rituais. Alguns cristãos, eles não iriam comer essa carne. E o apóstolo Paulo ele vai dizer: se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma carne. No capítulo 8 ele trabalha sobre isso. Nós não podemos escandalizar ninguém. Mesmo tendo liberdade, nós temos uma responsabilidade. Nós temos que ser sensíveis àqueles crentes que podem se escandalizar por alguma coisa que nós estamos fazendo. Às vezes fazemos inconscientemente. De repente não é nem um pecado, não. Mas se escandalizar alguém, mesmo não sendo pecado, nós precisamos ser sensíveis e ter essa responsabilidade cristã. A linha é muito tênue, mas parte de nós essa responsabilidade. Mais um tema: adoração coletiva. Paulo vai insistir em Corinto, no capítulo 14, sobre eventos de adoração. Os eventos de adoração tinham que ser ordenados. Paulo vai dizer no capítulo 14, 33, faça-se tudo com decência e com ordem. Um evento de adoração tem que ter um horário para iniciar. Qual o horário que inicia? 7h30 da noite. Então não pode ser 15 para as 8. Não pode ser 8 horas. Ah, mas o povo chega atrasado. 7h30 começa com quem tiver. E que hora que termina? Ah, a gente não termina não. Meia-noite, 1h da manhã, enquanto o fogo estiver caindo, a gente está lá. Não. Adoração coletiva com ordem.
Qual horário que termina? 9h30? 15 para as 10? Tem que haver uma ordem. Paulo, ele viu em Corinto a ceia do Senhor sendo degenerada, sendo muitas vezes pulverizada em uma festa, degenerada, né? Numa festa, num banquete. Não tinha nada a ver com a morte de Cristo. As pessoas iam lá encher a barriga. Aí Paulo diz: quem tem fome, come em casa. Lá em Corinto tinha ceia para rico e tinha ceia para pobre. Lá em Corinto, eles, os mais ricos, se recusavam em dividir o alimento com os mais pobres. Já viu aquela criança que ganha um biscoito de uma mãe e aí tem um coleguinha que não tem dinheiro para comer o biscoito, para comprar o biscoito, e aquela criança tem coragem de comer o biscoito perto da outra e não oferecer, e o outro fica tadinho, meio que aguado? É o que acontecia em Corinto. Eles usavam os dons espirituais, como por exemplo glossolalia, falar em línguas, e o dom da profecia, mas eles estavam centrados apenas em si. E aí Paulo, no capítulo 14, ele vai fornecer uma orientação detalhada de quando fazer o uso dos dons, de como se portar na ceia do Senhor. Então Paulo, ele vai ter um trabalhão durante 2 anos em Corinto para doutrinar aquela igreja, para que aquela igreja entendesse o propósito divino, para que aquela igreja entendesse o plano e os propósitos do Senhor. Vamos falar agora, já nos encaminhando para o final dessa aula, né? A aula online ela é mais dinâmica. A gente já está chegando ao final. Já estamos aí com 59 minutos de gravação aqui. Fora o que eu falei antes de começar a gravar essa aula. A gente vai falar agora da relevância da carta de 1 aos Coríntios para os dias atuais. Tem relevância? O que acontecia em Corinto acontece hoje? Vamos ver. Primeiro, não cause divisão na sua igreja por causa de assuntos secundários. Existem muitos assuntos que não vão nos levar a lugar nenhum. Não vão acrescentar um côvado à tua salvação. Existem muitos assuntos que são polêmicas vazias. E tem muita gente querendo causar divisão na igreja por causa de assuntos secundários. Assunto secundário você pode tratar até com um pastor em particular, num gabinete, mas nunca aos 4 ventos. Nunca semeando contenda entre irmãos. Em segundo lugar, não use o seu ministério para ganho pessoal. Tem muita gente usando a igreja, tem muita gente usando o seu ministério para favorecimento próprio. Esses dias eu ouvi uma coisa que eu nem acreditei. Um pastor que mexia com bitcoins, que são moedas virtuais, criptomoedas, e ele fez uma espécie de pirâmide na igreja dele, aonde ele dizia que os membros tinham que depositar determinado valor naquela pirâmide e que iam ter um retorno muito bom e que iam ficar ricos. Enfim, a pirâmide desmoronou e o pastor ficou desmoralizado. Não use o seu ministério para ganho pessoal.
Ministério é ministério. Dom é dom. Trabalho é trabalho. 3. Pense no impacto da adoração. Meu irmão, Paulo e Silas estavam presos. Mas quando eles começaram a orar, o alicerce do cárcere se abriu. O carcereiro já queria até se matar, porque ele achou que os presos iriam embora. E era melhor se matar do que ser esfolado pelo Império Romano, porque os presos foram embora. Paulo e Silas, no meio do terremoto, disse para o carcereiro: não te faças nenhum mal. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Há um poder na adoração. Há um poder quando nós oramos. Se você ainda não tem o hábito de orar, comece a criar o hábito da oração. A oração é o melhor remédio. Você pode estar doente, eu não sou contra a medicina, foi Deus quem deu sabedoria para os médicos. Mas se você começar a orar, você vai ser curado, porque o nosso Deus, ele ainda cura. Nosso Deus, ele ainda liberta. Nosso Deus, ele ainda faz coisas extraordinárias. Pense no impacto da adoração. Pensa nisso. Pensa nisso. Existe algo grande que Deus coloca sobre a tua vida. E você, quando começar a orar, quando começar a adorar, as correntes do inferno, elas vão cair. Amém? Gente, agora é o momento da nossa aula de dúvidas. Chegamos ao final. Hoje nós estudamos 2 cartas. Carta de Romanos, carta de Corinto. Semana que vem a gente vai estudar mais 2 ou 3 cartas, até totalizarmos as 13 epístolas paulinas. Alguém tem alguma dúvida? Levanta a mão aí. Tem um botão, né? Escrito levantar a mão. É só você levantar a mão aí se você quiser falar, abrir o microfone, abrir a câmera, e nós tiramos todas as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje?